Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de ciências. Na última aula nós estávamos falando então como a Terra é por dentro e por fora, e nós vimos que ela tem várias divisões, tá? E aí nós tínhamos corrigido até o exercício 5, então vamos dar continuidade agora à correção dos exercícios. O 6 mostra aqui um processo de fossilização, então é um processo de formação de um fóssil. Então é para observar aqui e completar com as letras aqui, ó, as lacunas, identificando cada etapa da fossilização. A primeira etapa, letra A, é a morte do organismo. Letra B, os sedimentos eles vão se acumular em cima desse organismo, tá? Então vão cobrir o corpo. Letra B. C, camadas de sedimentos se acumulam e a que continha o ser vivo passa a se transformar em rocha. Letra C. E a letra D é quando, depois de milhões de anos, os paleontólogos encontram o fóssil e passam a estudá-lo. Essas são as etapas, então, de fossilização. 7. Assinale V para as formações verdadeiras e F para as falsas. O intemperismo atua na formação das rochas sedimentares? Verdade. O intemperismo só acontece em rochas sedimentares? Falso. Acontece em qualquer tipo de rocha. O intemperismo biológico pode atuar na formação dos solos? Verdade. A água não interfere nos intemperismos físicos e químicos? Falso. A água interfere, sim. Complete a cruzada a seguir. 1. Camada do planeta em que vivemos. Crosta. 2. Local onde há magma. Manto. Camada mais interna do planeta. Núcleo. Expelidas pelos vulcões ajudam a fertilizar o solo. São as cinzas. Placas que correspondem às divisões da litosfera. São as placas tectônicas. E 6. Evidenciam a existência da Pangeia, são os fósseis. Número 2 era para citar quais são as camadas da Terra e mencionar ao menos uma característica de cada uma delas. Então vamos lá. Primeiro a gente tem a crosta, é a camada mais superficial. O manto é dividido em interno e externo, é onde está o magma. O núcleo é a porção central do planeta, tá? Também é dividido entre interno e externo. A 3 diz assim: como é possível comprovar que os continentes já foram unidos? Então a gente sabe que a gente tem a teoria da Pangeia, que no passado então todos os continentes eram unidos formando um supercontinente apenas chamado de Pangeia, tá? E como que a gente pode comprovar? Pela análise dos fósseis, tá? A gente pode saber então como eram esses animais, como viviam, em que locais que viviam, tá? Devido às condições ambientais de cada região, seria improvável que animais muito semelhantes se desenvolvessem separadamente em tais locais. Tá? Então, pelo estudo dos fósseis. A 4, a gente tem aqui 5 imagens, tá? Da separação dos continentes. E na pergunta é assim, com base nas figuras apresentadas, respondam: qual das formas representa o continente Pangeia? A gente sabe que o Pangeia era um supercontinente, então era um continente só. Então ele não tinha esses espaços aqui, Quando era Pangeia, era assim, Imagem número 1, era todos os continentes unidos. Com o passar do tempo, eles foram se separando, mas a Pangeia era número 1. Então apenas figura 1. 5. Observe as imagens a seguir e identifique quais são os tipos de rocha representados em cada uma delas. A primeira é sedimentar, por causa que a gente vê as camadas, então foram depositados sedimentos uma em cima da outra. A segunda é magmática, porque é formada pelo magma ou pela lava. E a 3 é a rocha metamórfica, que são rochas que são formadas com a transformação de rochas sedimentares ou rochas magmáticas. Quando há condições de altas temperaturas ou altas pressões, as rochas podem sofrer transformações, então uma rocha sedimentar pode se transformar numa magmática, ou pode se transformar numa metamórfica, e uma rocha magmática também pode se transformar numa metamórfica. A erupção vulcânica é um fenômeno da natureza geralmente associado à extravasão de material oriundo de regiões profundas da Terra. As rochas originárias desse processo vulcânico são denominadas magmáticas, então as rochas oriundas do magma da Terra são as magmáticas. A 7 é para formular um pequeno texto
explicando a importância do estudo dos fósseis. Por que é importante estudar os fósseis? Para compreender a história do planeta, tá? Entender a evolução das espécies, tá? Saber como foram essas espécies extintas, como eram os locais, se tinham mares ou terra firme. E aí, gente, a gente vai então para a síntese desse capítulo. Eu vou fazer então uma breve revisão para vocês fazerem a atividade avaliativa. Então, a gente viu nesse capítulo que o planeta Terra, ele tem camadas, tá? A primeira camada, que é a camada externa, é a crosta, é onde tem os seres vivos, onde tem a vida, tá? A segunda camada é o manto, que ele pode ter o externo e tem o mais interno. Nesse manto, a gente vai encontrar o quê? O magma, tá? O magma que, quando sai expelido pelos vulcões, vira a lava. Por dentro, ainda mais aprofundado, nós temos o núcleo. Nós temos o núcleo externo e nós temos o núcleo interno. Conforme vai se aprofundando as camadas da Terra, vai aumentando o quê? A temperatura. Então, o núcleo ele é bem quente. Então, por fora é a crosta, depois vem o manto e depois vem o núcleo. O manto externo, então a parte desse manto mais essa crosta, vai formar o que a gente chama de litosfera. É nessa litosfera que estão as placas tectônicas, tá? Essas placas tectônicas, elas se movimentam, então elas podem se aproximar, se afastar ou se deslizar uma sobre a outra. E esses movimentos dessas placas, elas originam fenômenos como terremotos, formam montanhas. É um processo longo, tá? Demora muitos e muitos anos a formação de uma cadeia de montanhas, mas forma. E forma também os vulcões. Nessa estrutura da Terra podem se formar fissuras no interior da Terra, tá? Que chegam até os vulcões. E nessas fissuras que vai ser expelido então o magma, que quando chegar à superfície e for derramada, vai se chamar lava. Também os vulcões expelem gases e expelem cinzas. Essas cinzas elas são boas para o solo, elas aumentam a fertilidade do solo. Então, de novo, o planeta é dividido em crosta, manto, núcleo. Crosta é a parte superficial, manto é onde tem o magma e o núcleo é a parte interna. Na litosfera estão as placas tectônicas. Esse movimento das placas vai formar terremotos, formar montanhas e vulcões. Nós vimos também o que são as rochas. As rochas são agregados, ou seja, são vários minerais juntos. E elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser sedimentares, magmáticas ou metamórficas. As sedimentares, eu já falo, sedimentos são formados pelo acúmulo de sedimentos. Então, conforme os sedimentos, as partículas vão se ajuntando, vão formando as rochas sedimentares. Nas camadas dessas rochas sedimentares, podem ficar ali presos os chamados fósseis, que são restos ou vestígios de seres que viveram há muitos anos, animais ou plantas, tá? Quando morrem e ficam ali sobre as camadas das rochas sedimentares, eles podem ficar preservados e formar os fósseis. E dessa decomposição desses fósseis, nós temos os chamados combustíveis fósseis, como o gás natural e o carvão mineral. Então, as rochas sedimentares são formadas por sedimentos. As magmáticas, eu já falo magma, são formadas então pelo resfriamento do magma, tá? Quando o magma ele é expelido de dentro da terra para fora, ele vai se resfriando e depois do acúmulo de muitos magma ali, e ao longo do tempo, ele pode estar começando então a formar rochas, que são as rochas magmáticas. E as metamórficas são as rochas sedimentar ou magmáticas, que quando está em alguma condição na natureza de grande temperatura e pressão, ela pode se transformar em outra, tá? Então, uma rocha sedimentar pode se transformar numa metamórfica e uma rocha magmática também pode se transformar numa metamórfica, tá? Então, a metamórfica, vou falar de metamorfose, é quando uma rocha sedimentar ou magmática se transforma em um outro tipo de rocha. Aí a gente chama esse outro tipo de metamórfica, tá? Que foi formada por causa de grandes temperaturas e pressões, tá? Então, de novo, as rochas podem ser sedimentar, magmática ou metamórfica. Sedimentar, formada por sedimentos, magmática pelo magma da terra e metamórfica pela transformação de rocha magmática ou sedimentar. E o intemperismo? O intemperismo é o processo
de desgaste. Essas rochas elas vão se desgastando com o tempo, tá? De desgaste e transformação dessas rochas. E pode ocorrer por diversos fatores, químicos, físicos e biológicos, tá? Então, pode ser por chuvas, tá? Então, quando a chuva vai batendo, a água do mar, por exemplo, batendo em rochas, ela vai desgastando aquela rocha, tá? Pode ser por vento, pode ser, por exemplo, por árvores, tá? Que tem sobre rochas, as raízes dessas rochas vão modificando, as raízes dessas árvores vão modificando essas rochas, tá? Então, seria isso nesse capítulo, tá? Então, como o planeta é dividido, crosta, manto, núcleo, tá? E as rochas, sedimentar, magmática e metamórfica. E junto nós temos o intemperismo, que é o processo de desgaste dessas rochas, então, ok? Essas rochas, elas desgastam com o tempo. Então, essa é a nossa revisão desse capítulo de como a Terra é por dentro e por fora, tá? Nós vamos voltar só um pouquinho aqui para a gente ver sobre o outro capítulo. A gente vai fazer uma breve revisão também e a gente encerra a revisão para vocês fazerem atividade avaliativa. No outro capítulo, nós falamos então sobre o planeta Terra também, tá? É o terceiro planeta a partir do Sol. Ele fica na chamada zona habitável porque é uma região que dá para sobreviver por causa da abundância de água líquida. Essa distância que a gente tem do Sol permite, então, que nós temos água líquida no nosso planeta, tá? A gente viu também que o nosso planeta ele está em constante movimento, tá? Nós vimos, então, um experimento que foi feito por Eratóstenes do porquê que a Terra ela é redonda, esférica e não plana, como se diria, tá? Ele fez aquele experimento, então, de observar a sombra em duas cidades no mesmo horário, tá? E ele viu, então, que era diferente essas sombras, dizendo, então, explicando o porquê que a Terra é esférica e não plana, que se fosse plana, as sombras nas diferentes cidades, como foram na mesma hora, seriam a mesma, teriam o mesmo tamanho. Como a Terra é esférica, essas sombras elas são diferentes em locais diferentes, mesmo sendo na mesma hora. E a gente viu que a Terra faz movimentos, o movimento de rotação, então, é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que tem duração de 24 horas. A gente viu que a Terra ela é inclinada, tá? Isso faz com que os raios solares ela cheguem de maneiras diferentes na Terra. A Terra também faz um movimento chamado de translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol, e tem duração de 365 dias e 6 horas, tá? Que é um ano. E essas 6 horas a mais são juntadas, né? Juntadas e a cada 4 anos se acrescenta mais um dia ao mês de fevereiro, que é o dia 29, e nesse ano é chamado o ano bissexto. O movimento de translação e a inclinação do eixo permite que o planeta seja aquecido de forma desigual ao longo do ano. Então, em umas partes é mais quente, outra vai ser mais fria, tá? E isso vai formar, então, as estações do ano. A gente tem os chamados solstícios e equinócios. Os solstícios vão ser quando marca o início do verão e do inverno. Nesses dias, ocorre um dia mais longo do ano e a noite mais longa no outro hemisfério. Os equinócios marcam o início do outono e da primavera. Nesse tempo, nesse período, a noite e o dia têm a mesma duração. E a gente viu também o início aqui, a translação e estação do ano, com as datas de equinócio e solstício. Mas o que vocês têm que saber é que o que influencia as estações do ano é a inclinação da Terra, tá? O movimento de translação e inclinação da Terra que vai influenciar a chegada dos raios solares na Terra. O movimento de translação, então, é o movimento que a Terra faz em volta do Sol, de rotação é que a Terra faz em torno de si,
e propicia as noites e os dias. E o ano bissexto ele é formado porque o nosso ano, a volta que a Terra dá em torno do Sol tem 365 dias e 6 horas. E essas 6 horas que sobram aqui, são ajuntadas e a cada 4 anos formam um dia, que é o dia 29 do mês de fevereiro. E assim nós temos o ano bissexto. E assim a gente encerra a nossa revisão de conteúdo.